Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Bom dia. Pode ficar só mais um pouquinho de pé. Irmãos, eu peço que vocês abram a Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo João. João capítulo 6. João capítulo 6. João capítulo 6, nós iremos começar a ler do versículo 1 em diante. João capítulo 6, versículo do 1 em diante. Amém? Vamos lá. João capítulo 6, versículo 1. Vamos lá. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que eu de Tiberíades seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Amém? Pode fechar os olhos. Senhor Deus, colocamos, Pai, diante do Senhor a Tua palavra, clamando e pedindo que o Teu Espírito Santo, Pai, fale conosco. Senhor, segundo o Teu conhecimento, Pai. Pai, porque o Senhor é um Deus que tudo sabe. O Senhor é aquele que esquadrinha, Pai, a nossa mente e coração. E sabe, Senhor Jesus, Pai, o que é necessário, Pai, para ouvirmos, para entendermos. Então fala conosco, Pai, com toda a autoridade, Pai, que há na Sua palavra, Pai, clamamos a Ti. Que Teu Espírito Santo nos dirija, que Teu Espírito Santo nos conduza, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Pai, sinta-se honrado no nosso meio, que o Senhor encontre entre nós corações abertos para o plantio dessa boa semente, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Podem se assentar. Irmãos, essa passagem eu creio que é uma passagem que ela muito é conhecida no nosso meio. Talvez você já deva ter ouvido ela várias vezes. Provavelmente você já tenha lido também essa passagem, ouvido essa passagem a respeito dela. E essa passagem ela vai falar conosco a respeito da multiplicação de pães e peixes que o próprio Jesus ele realiza no meio do seu povo. E a palavra de Deus ela começa nos falando ali no capítulo 6, no versículo 1. Depois dessas coisas atravessou Jesus o mar da Galileia, que eu de Tiberíades seguiu numerosa multidão, porque tinha visto sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Irmãos, essas pessoas que estavam seguindo a Jesus, nós podemos ver aqui que não era uma, não era duas, não eram três pessoas, mas era uma multidão de pessoas que estavam seguindo a Jesus. Só que elas não seguiam a Jesus sem motivo. Deus, Ele nos mostra por qual motivo essas pessoas têm seguido a Jesus aqui nesse tempo. A Bíblia nos mostra que havia com Ele uma numerosa multidão o seguindo, porque eles tinham visto sinais, eles tinham visto manifestações, maravilhas operadas por Jesus. A palavra de Deus diz que aqui ele fazia o que ele estava ali efetuando, uma quantidade muito grande, era a cura de enfermos. E isso estava atraindo o olhar daquelas pessoas. Esses milagres miraculosos que o Senhor Jesus estava fazendo ali naquele lugar, estava atraindo a atenção e interesse daquelas pessoas a Jesus. E ele continua nos falando ali no versículo 3,
Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos, vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Jesus, ele observa que uma multidão de seguidores estão ali com ele, e uma coisa que a gente pode observar é que Jesus, ele observa não somente aquelas pessoas que estão seguindo, ele não somente está olhando números, ele não somente está observando que é uma grande quantidade, mas a Bíblia nos mostra que ele percebe a necessidade dessas pessoas que estão seguindo ele. Porque a Bíblia diz que ele olha para Felipe e ele diz que havia uma multidão seguindo, e ele diz: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Olha a pergunta que Jesus ele faz a Felipe. Algum momento na sua Bíblia está escrito que essa multidão pede para Jesus pão? Em algum momento você está lendo aí que essa multidão olha para Jesus e diz: estamos com fome? Essa multidão não está pedindo comida, essa multidão está seguindo a Jesus. E irmãos, a palavra de Deus, ela nos mostra algo importantíssimo. Deus, ele nos diz para nós colocarmos como prioridade a nossa busca ao reino dos céus e a sua justiça. E todas essas coisas, que é aquilo que é necessário para a nossa vida, ele diz que vos serão acrescentadas. Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Olha que interessante, essas pessoas estão seguindo a Jesus, mas Jesus está olhando a necessidade dessas pessoas. Irmãos, o que Jesus ele quer mostrar para nós é o quê? Busque a Ele, siga a Ele, almeje a salvação que está em crer nele, porque todas as coisas que nós necessitamos, Ele estará vendo, Ele sabe daquilo que precisamos. A gente não precisa se desesperar, a gente não precisa se descabelar, a gente não precisa ter aquele medo de que Ele não está conosco, ou de que Ele não está vendo. A gente vê que esse povo nem está pedindo por isso, mas Ele sabe, Ele conhece a necessidade do seu povo, amém? Ele sabe, e ele percebe que aquele povo precisava comer. A Bíblia diz que ele chega ali um de seus discípulos, ele diz a Felipe: aonde compraremos pães para dar-lhes de comer? 6, mas vinha ter com ele, não, só um minutinho, 6, mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer, amém? Ele olha para o seu discípulo e ele pergunta para esse discípulo: onde nós vamos comprar pão para dar a essa multidão o que comer? Mas a Bíblia diz que não é uma pergunta comum. Aqui Jesus, ele está levando Felipe a pensar, ele está revelando a Felipe a necessidade daquele povo, ele está mostrando para Felipe o que era necessário para aquele povo. Ele pergunta para Felipe aonde iria conseguir pão para dar de comer, porque ele bem sabia o que estava para fazer. 7, respondeu-lhe Felipe: não lhes bastariam 200 denários de pão, para cada um receber o seu pedaço, amém? Olha que coisa surpreendente. Por que essa multidão está seguindo a Jesus? Por causa dos milagres. Olha que interessante. Só que Felipe era aquele que andava junto com Jesus. Se aquela multidão via alguns milagres, Felipe via todos os milagres. Felipe estava junto com Jesus, e no momento em que Jesus pergunta para Felipe: Felipe, o que a gente vai fazer nessa situação? É muito interessante que Felipe, ele racionaliza, ele olha pelo lado racional, ele começa a contar nos dedos: são tantas pessoas,
para tanto dinheiro não vai dar, não tem condição. Ele olha para o lado totalmente natural. E engraçado que ele está diante de Jesus. Talvez hoje, com todo o conhecimento que nós temos, nós olharíamos para Jesus e falaria: Jesus, eu não tenho a mínima ideia de onde vai vir pão, mas o Senhor é aquele que com um estralar de dedos o Senhor faz vir. O Senhor é aquele que pode todas as coisas. Mas ele não consegue pensar dessa forma. Irmãos, lembre-se que essa pergunta foi uma pergunta com resposta. Lembre-se que Jesus, quando pergunta para Felipe onde vamos conseguir, Jesus já sabia onde iria conseguir. Quantas vezes na sua vida e na minha vida a gente se depara com essas questões, que a gente também se sente ali questionado: como iremos fazer tal coisa? Como iremos solucionar tais problemas? Como iremos sair de tais situações? Quantas vezes a gente não é colocado em situações assim, e a gente também age ali como Felipe, começa a racionalizar, começa a olhar pelo lado natural, pelas ferramentas que nós temos em mãos, e não é o que aqui Jesus está querendo que Felipe perceba. Felipe, ele não consegue perceber, e ele começa ali a fazer as contas. 7. Respondeu-lhe Felipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Agora, a gente já vai agora para um outro discípulo. A Bíblia agora está nos falando a respeito de André, irmão de Simão Pedro. Ele, da mesma maneira que Felipe, ele começa a olhar de maneira racional aquela situação. E ele começa não somente a olhar de maneira natural, ele começa também a perceber que o que havia ali de pães e de peixes era muito pouco. Ainda ele diz: o que é isso para esse monte de gente? Ele também não consegue racionalizar. Irmãos, para pensar de maneira espiritual. Ele não consegue pensar de maneira espiritual. Irmãos, eles estão vindo de uma sequência de sinais, de uma sequência de milagres, e eles não conseguem perceber que eles estão diante daquele que pode todas as coisas, e eles estão contando ali nos seus dedos como irá solucionar aquele problema. Olha que coisa interessante. E ele continua aqui. 10. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se. Amém? Então nós temos aqui Felipe, que ele não consegue olhar para Jesus como aquele que poderia operar um milagre, mesmo vendo milagres. Depois a gente vai ali para André, que também não consegue perceber que Jesus pode fazer um grande milagre, mesmo vindo de uma sequência de sinais e de milagres. Irmãos, entenda uma coisa: sinais não converte. Amém? Sinais não converte. Nós vemos uma sequência de homens e de mulheres na Bíblia que viram sinais, que viram milagres, e momentos depois estavam desprezando a Deus. Irmãos, o que traz a conversão em nós é o convencimento vindo pelo Espírito Santo de Deus, diante de uma escolha do próprio Deus, diante do poder de Deus. A gente vai ver mais à frente a respeito disso. Amém? Mas o que isso é importante para nós sabermos? Irmãos, a palavra de Deus diz que no fim dos tempos se levantariam falsos mestres, enganadores, que fariam muitos sinais. O que isso significa? Se nós não tivermos a consciência que a nossa fé está firmada em Deus, que os nossos olhos não enxergam, mas nós temos a fé
fé, nós cremos que Ele morreu, que Ele ressuscitou por cada um de nós, e ainda que eu venha a receber coisas que eu quero, ou que eu não venha a receber coisas que eu quero, Ele continua sendo meu Deus, e crendo nele é que eu sou salvo. Se nós não colocarmos isso na nossa mente, no nosso coração, nós podemos ser levados pela essa enxurrada que, meus irmãos, já faz parte do nosso dia, e vai se intensificar, de seguir sinais. Está acontecendo isso ali tem um homem que ele coloca a mão, e ali naquele momento ali eu sou curado. Meus irmãos, se vocês se colocarem ali no quarto de vocês, orarem a Deus de todo o coração, vocês também serão curados, sendo da vontade de Deus. A palavra de Deus diz que o véu já foi rasgado, não há mais um homem que intercede entre nós e Deus, o acesso é direto a Jesus, o acesso é direto a Deus. Se nós não entendermos isso, nós podemos ser levados, muitas coisas estão para acontecer, já está acontecendo. Se nós não colocarmos em nossa mente que nós não idolatramos homens, que nós não idolatramos sinais, mas que nós cremos em Jesus e aguardamos aquele grande dia que seremos chamados à presença dEle, aí entraremos no reino dos céus, não por nenhuma obra de homem, mas por crer no Senhor Jesus Cristo. Irmãos, precisamos ter isso em nosso coração. Observa aqui, pessoas seguindo Jesus, vendo sinais, por isso que a palavra de Deus diz que nós não seguimos sinais, porém os sinais seguirão os que crerem em quem? Sinais? Não, crerem em Jesus. Os sinais seguirão os que crerem em Jesus. Nós não corremos atrás de respostas, nós não corremos atrás de maravilhas, nós não corremos atrás de pessoas, nós corremos atrás de Cristo, de Jesus, da sua palavra, da sua presença, cremos nele, depositamos a nossa fé nele, temos o nosso coração cativo a ele. Amém? Precisamos ter isso em nosso coração. E ele continua aqui, e engraçado, uma coisa muito interessante, ele diz no versículo 10, disse Jesus, fazei o povo assentar-se. Havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, e em número de quase 5.000. Agora, irmãos, Jesus ele pede para esses homens se assentar, por quê? Por que ele pede para esses homens se assentarem? Vamos ler. 11. Então tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu-os entre eles. Irmãos, observa uma coisa. Nós sabemos que vai haver aqui, como nós já dissemos aqui desde o início, que essa passagem ela fala a respeito da multiplicação dos pães e peixes. Então nós sabemos que vai haver aqui o que? Milagre. Mas eu quero perguntar, irmãos, para vocês, observa uma coisa, aqueles homens de pé, aquele milagre não poderia acontecer? Não poderia acontecer? Se fosse metade de pé e metade sentado, não poderia acontecer? Porque não eram homens de pé ou sentado que iriam impedir o milagre de Deus ou diminuir o poder que havia em Jesus. Eu vou citar um outro exemplo que a gente vai sair aqui desse texto um pouquinho. Irmãos, Jesus, quando ele cura aquele cego, a Bíblia diz que ele gospe ali no chão, ele faz ali um lodo com terra, ele passa nos olhos daquele cego, e a Bíblia diz que ele fala o que para esse cego depois? Vá ao tanque lavar-se. Precisava daquele homem ir ao tanque para receber o milagre da sua visão voltar? Jesus não poderia passar o lodo nos olhos daquele homem, naquele mesmo momento ele ser curado? Jesus não poderia multiplicar os pães com todos esses homens de pé? O que Jesus ele quer mostrar aqui para nós? Irmãos, pecado milagre é consequência de obediência. Muitas vezes queremos viver milagres, mas não nos alinhamos no que Jesus está pedindo para a gente fazer.
Queremos receber respostas de Deus, mas não queremos encaixar no que Ele está pedindo para a gente se encaixar. Porque é difícil, porque dá trabalho, porque não é fácil, porque é complicado, porque é isso. Complicado é um cego ter que ir até um tanque e lavar o rosto. É isso que é complicado, irmãos. Complicado é isso. Às vezes, irmãos, eu já ouvi muito. Se der certo, amém, se não der certo, amém também, foi a vontade de Deus. Não, meus irmãos. A gente vê em várias situações na palavra de Deus, guerras, aonde Davi, ele ora a Deus, Deus é para mim ir, é para mim não ir, o Senhor está comigo, o Senhor não está. Aí Deus, ele fala, estou com você, ele pergunta para Deus, como eu devo ir, como eu devo pelejar essa guerra. Aí Deus vai falar para ele, houve uma das situações que Deus, ele dirige Davi, e ele fala, Davi, não vá pela frente, vá pelas costas. Se Davi fosse pela frente, iria mudar o poder de Deus? Nenhum, irmãos, nenhum, porque a vitória quem dá é Deus. Mas Deus trabalha em meio à obediência. Milagre anda junto com obediência. Não, Deus, se Ele quer fazer, Ele faz. Vocês lembram do rei Saul? Deus, quando Ele fala ali para Saul, Saul desobedece a direção de Deus 2 vezes. O profeta vai e fala para Saul. Na segunda vez, Saul, espere eu chegar. Ele dá a direção para Saul, mas Saul se vê ali, o povo em volta, o povo falando, não, porque você tem que fazer, porque isso, porque aquilo, ele se vê ali encurralado, ele resolve ali sair fora totalmente da direção de Deus. O profeta chega até ele e fala assim para ele, ainda hoje seria confirmado o seu reinado. Irmãos, milagre é consequência de obediência. Às vezes, há alguém em nosso meio que está prestes a receber algo milagroso de Deus, mas não se alinha na obediência, não se submete à vontade de Deus, não se coloca no que Deus está pedindo para fazer. Irmãos, o milagre não vem. Deus sempre Ele dirige antes dele operar o milagre. E Ele pede, em outra passagem que ainda Jesus, Ele pede assim, separa em 50 mil, separa os grupos. Ainda Ele pede a maneira, não era só sentar, mas tinha que separar os grupos para receber o milagre. Olha que coisa. E Ele dá essa direção. 10. Disse Jesus, fazer o povo assentar, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. Irmãos, olha que coisa interessante. A Bíblia diz que Jesus, Ele pega ali esse pão, e a Bíblia diz que, pegando os pães, Ele dá. Mas quantos pães tinha? Quantos pães tinha? Jesus, Ele faz o quê com os 5 pães? Ele faz o quê? Tá. Aí a gente voltando lá para cima. O que André fala para ele? Tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Isto, o que é para tanta gente? Olha que coisa surpreendente. Enquanto ele olha aquilo como pouco, como nada, a Bíblia diz que Jesus, Ele dá graças por aquilo. E é engraçado que Jesus, Ele não ora, Deus multiplique esses pães, que esses pães, Ele venha prosperar e venha alimentar todas essas 5.000 pessoas. Detalhe que não está contando mulher nem criança, então tinha bem mais que essa quantidade. É interessante que Jesus, Ele faz completamente o oposto do que o discípulo. O discípulo despreza ser pouco. Jesus agradece no pouco. Amém? Irmãos, gratidão gera multiplicação. Gratidão por aquilo que temos. Quantas pessoas estão aí caindo em depressão, porque olha a vida de outras pessoas e deseja aquela vida. E quer aquela vida, e olha para si e fala, minha vida é sem graça.
Se eu tivesse aquilo, eu seria feliz. Se eu possuísse aquela outra coisa, eu seria feliz. Se eu fosse gordo, se eu fosse magro, se eu fosse alto, se eu fosse baixo, eu seria feliz. Irmãos, eu falo para vocês com toda certeza, nós temos muito além do que merecemos. Nós temos muito além do que merecemos, irmãos. Irmãos, e muitas vezes a gente já não agradece mais. A gente já não vê mais graça na nossa rotina. A gente já não vê mais graça em acordar de manhã, ter ali um café para tomar, ter um pão ali para comer que a gente de repente comprou ali num Combine ou num mercado. A gente já não percebe mais aquilo ali como um favor de Deus. A gente de repente vai trabalhar e a gente não vê mais aquilo como uma graça de Deus para que a gente possa ter a nossa comida, para que a gente possa pagar o nosso aluguel, para que a gente possa pagar ali o nosso carro, para que a gente possa comprar algo para os nossos filhos. A gente é capaz de sair reclamando, porque se aquele lugar fosse assim, porque se aquelas pessoas fossem assim, porque se aquele serviço fosse assim. Irmãos, Jesus dá graça naquilo que era impossível servir naquele momento. Mais para frente eu vou adiantar, a gente vai chegar lá, mas vai entrar aqui certinho, vamos adiantar. Mais na frente a gente vai ver a respeito do maná que cai do céu. A Bíblia diz que como que acontece aquilo? A Bíblia diz que Moisés, ele fica tão nervoso com aquele povo reclamando, aquele povo em cima dele, que ele começa a falar com Deus, ele começa a dizer para Deus que aquele povo, que Deus deu aquele povo, mas agora aquele povo ali pede comida, de onde que ele ia tirar comida? Depois tem também ali as codornizes que desce ali para alimentar, de tanto que aquele povo reclama. Moisés já estava com a cabeça estourando com aquele povo, já estava bravo com Deus. Olha a bagunça que estava, por quê? Porque não havia gratidão. O que acontece com esse povo? Josué, Caleb entra na terra prometida, o restante acontece o quê? Morre ali. Porque não tinha gratidão, porque não reconhecia o favor de Deus, estavam vivendo milagres atrás de milagres, mas não via mais graça. Era a coluna de fogo para esquentar, era nuvem ali de dia para guardá-los do sol, era água saindo da rocha, era roupa crescendo com o corpo para que não lhes faltassem, mas eles não viam mais a manifestação de Deus, porque não era o que eles queriam. Mas Jesus, ele pega esse pouco que tem e ele dá graças a Deus. E o que acontece com isso? 11. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, encheram 12 cestos de pedaços com pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Amém? Olhem que interessante que ele fala aqui, né? Encheram os 12 cestos de pedaços dos quantos pães? Sabe o que isso significa? Não aumentou a quantidade de pão. Aquele povo, ele foi alimentado com 5 pães. Foi uma multiplicação sobrenatural, totalmente. Ainda dos 5 pães sobrou. Porque, irmãos, a gratidão multiplica coisas em nossas vidas. Talvez de maneira que nós não estamos vendo. Talvez de forma que a gente não está enxergando, mas já está acontecendo em nossas vidas. Já está acontecendo. 13. 14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo.
Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte, amém? A Bíblia diz que eles observam esses milagres, que eles olham a multiplicação, e eles falam, nossa, esse é o profeta, nossa, esse é o cara, é Jesus. Eles saem dali dessa forma, e eles começam a proclamar a Jesus, porque Jesus é bom, porque Jesus é isso, porque Jesus é aquilo, e Jesus começa a discernir em seu espírito a intenção deles. Jesus percebe que eles estavam querendo tornar ele um rei político, um rei aqui na terra, mas o reino de Jesus é espiritual e ele vai revelar tudo isso lá à frente. Eles não conseguem perceber que para Jesus aqui, a terra, as coisas materiais, aquilo que adquirirmos aqui, nada importa, porque tudo vai virar pó. Jesus, ele sabe exatamente o que vai ser desse presente século. Jesus, ele não veio aqui para se tornar rei aqui, ele veio aqui para apresentar o seu reinado no reino dos céus e nos chamar para estar com ele. Amém? Por isso que ele diz, buscai primeiramente o reino dos céus. Por isso que a palavra de Deus insiste tanto conosco, não se apegue a esse mundo, não ame esse mundo, ame a Jesus, ame o reino dos céus, sobreviva, viva nesse mundo. De que forma? Da forma que a palavra de Deus nos ensina, como forasteiros. O que o forasteiros ele faz? Ele carrega ali uma mochila, ele vai passando por aquele lugar, ele não carrega muita coisa, porque ele sabe que ele não tem permanência ali, é somente um período. Mas meus irmãos, tem pessoas que estão trocando o reino dos céus por esse mundo que a traça vai roer, por esse mundo que vai virar pó, que vai acabar. Irmãos, para pensar, até que dia nós vamos estar vivos? Irmãos, olha essa situação que a gente está vivendo. Irmãos, há semanas atrás, se eu não me engano é na Turquia, eu não me lembro bem, há semanas atrás, houve ali um casamento lindo, belíssimo ali de um casal, que pegou fogo naquele salão, morreram mais de 200 pessoas, jovens, crianças, eles estavam em uma festa, ninguém saiu preparado para morrer de casa, eles saíram preparados para uma festa de casamento. Irmãos, olha o que está acontecendo agora ali em Israel, na Palestina, com esses terroristas, pessoas morrendo, já passou de 3.000 pessoas, eles dormiram em paz, eles dormiram sossegado, não tinha ali rumor de guerra, eles não estavam preparados, o exército mais forte do mundo de Israel, e foi despercebido essa invasão, com um exército poderosíssimo, eles não estavam esperando, e da noite para o dia, mais de 3.000 pessoas morrendo. E irmãos, dá para se apegar a esse lugar? Dá para ter o nosso coração firmado aqui? Viver buscando por dinheiro, buscando por bens, buscando por famas, buscando por coisas, irmãos, que não têm validade alguma. Jesus, ele quer que a gente venha entender, e é o que ele está trabalhando aqui com esse povo. Irmãos, ali Jesus, ele não quer o seu reinado aqui na terra, ele se afasta, ele vai para o monte, ele vai para fazer o que no monte? Orar, porque ele era Deus, ele era santo, mas ele estava nessa carne, essa carne que gosta de status, essa carne que gosta de reconhecimento, essa carne que gosta de ser visto. Então ainda ele não tendo pecado, ele sendo santo, no momento que ele percebe, eles estão querendo me proclamar, eles estão querendo me exaltar, porque foi exatamente o que Satanás fez com ele, tentando lançar ali nele o desejo, pelo poder. Quando Satanás ele fala para ele, que se prostrado me adorares, todo esse reino eu te dou, todas essas nações. Jesus sabia que estava sendo tentado, e ele sai para o monte para orar, para que a mente dele fique fixa no propósito, naquilo que ele tinha sido chamado, ali separado para fazer. Irmãos, mais à frente vai falar sobre quando os discípulos eles saem, onde eles vão atravessar ali o mar, quando Jesus ele vem por sobre as águas. A gente vai passar um pouquinho aí, e a gente vai ler o versículo 26, um pouquinho mais à frente. No versículo 26, está dizendo assim:
Só para entrar aqui no contexto, Jesus, ele anda por cima das águas de maneira sobrenatural. Então, esse povo que estava seguindo Jesus, ele vai atrás de Jesus de novo. Só que, quando eles chegam do outro lado, eles percebem que Jesus não tinha pegado um barco para ele, porque eles viram os discípulos indo num barco, e eles viram Jesus indo para o monte. Só que quando eles chegam lá, eles veem que Jesus também está lá, e cadê o outro barco? Não tinha. Então eles começam a perguntar para Jesus, mas como que o senhor está aqui? É nesse contexto, 26. Aí Jesus responde. Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Amém? Irmãos, os sinais, ele tem como propósito, os milagres, ele tem como propósito centralizar Jesus. Infelizmente, muitas pessoas elas veem ao contrário. Elas entendem que o sinal, o milagre é algo extraordinário. Não, o milagre é a evidência de alguém extraordinário. Amém? O milagre é o efeito de alguém extraordinário, do poder de Jesus, da revelação de que Ele é Deus. Então Jesus, ele discerne que aquelas pessoas estão seguindo Ele por causa do pão, por causa da comida, e não pelo sinal que significa a representação de quem é Jesus. Jesus percebe, vocês não estão aqui porque vocês viram o Sinai, porque vocês estão sabendo que eu sou Deus, porque vocês testificaram verdadeiramente que eu sou, vocês estão aqui pelo resultado que o sinal deu, que foi a comida. Irmãos, todos nós chegamos a Cristo por algum motivo. Eu cheguei a Cristo porque eu estava entre a vida e a morte, eu queria ser curada. Eu vim a Cristo pelo sinal, porque eu queria um sinal, porque eu não conhecia aquele que efetuava os sinais. Eu não conhecia. Mas no momento em que eu vim pelo sinal, e Deus ele revelou algo muito maior do que simplesmente um sinal, foi onde eu entendi que o sinal é um detalhe. E nem é necessário mais, porque eu já creio nele. Irmãos, nós não andamos, Jesus, se o Senhor existe, o Senhor faz isso. Jesus, se o Senhor está comigo, o Senhor faz aquilo. Nós já cremos que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o nosso Senhor. O que Ele fizer daqui para frente, amém, que seja feito segundo a vontade dEle para nós. Amém? E ele continua aqui, ele repreende esse povo. 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Amém? Jesus aqui começa a falar com eles de maneira espiritual, ensinar a eles, que para eles entenderem que, para eles não trabalharem, para eles não gastarem energia deles naquilo que eles vão comer, e acabou. Mas para eles trabalharem pela vida eterna, eles terem o coração, o desejo, a energia nisso. E eles perguntam para Jesus aqui, que faremos para realizar a obra de Deus? Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é essa, que creais naquele que por ele foi enviado. Irmãos, a obra de Jesus não é sinais, a obra de Jesus não é maravilhas, a obra de Jesus é crer em Jesus. É crer em Jesus. 30. Então lhes disseram eles, que sinal fazes para que vejamos e creiamos em? Irmãos, vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Quem que é esses aqui que perguntou isso para Jesus? Quem é esse povo? Quem é? Quem? É aqueles que estavam ali, que viram o milagre da multiplicação, que falaram, uau, esse é o profeta.
Irmãos, sinais não converte. Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Eles acabaram de presenciar um grande feito. Eles se encontram com Jesus novamente e eles conseguem perguntar: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em? Irmão, Jesus é paciente, não é verdade? Não, para pensar, gente, ali. Não, irmão, a gente provavelmente olhar para essa pessoa e falar: você tem o que na sua cabeça? O que você acabou de ver? É surpreendente. Aí eles continuam, 30, né? Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os seus feitos? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito. Olha o exemplo que eles dão. Deu-lhes a comer pão do céu. Irmãos, olha o exemplo que eles dão. Jesus, é o seguinte: que sinal que o Senhor faz? Porque a gente precisa de uma confirmação que o Senhor realmente é Deus, né? Que sinal o Senhor faz? Porque, Moisés, ele nos deu pão, nos deu maná. Jesus tinha feito o quê? E a gente vai entender que como que eles não criam que Jesus era Deus, porque eles comparam, os nossos antepassados, eles comparam Jesus com Moisés. O que ele está falando? Moisés foi um grande homem, fez tal coisa, e você? Eles não conseguem compreender, porque sinais não converte. Continuando. 32. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Amém? Olha que interessante, irmãos. O que é que Jesus está fazendo aqui? Jesus está falando para eles assim: opa, vocês estão enganados. Não foi Moisés que deu pão para vocês, quem deu pão foi Deus. Agora, por que Jesus, ele está afirmando que quem deu pão foi Deus? Porque Jesus, ele está entrando aqui no lado espiritual. Jesus, ele quer que eles tirem os olhos daquilo que é material, do pão de comer. Porque, irmãos, o Antigo Testamento, ele é a sombra do que haveria de vir. O Antigo Testamento inteiro, ele aponta para Jesus. Cada história que você lê, cada passagem que você vê, irmãos, está falando ali a respeito da vinda de Jesus. Aquele maná caindo do céu simbolizava Jesus. Não era o pão de comer, de encher a barriga. E Jesus agora está tentando explicar isso para eles. 33. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. Irmãos, todo milagre aponta para Cristo. Maná caindo do céu, não era para o povo encher a barriga, era para o povo saber que haveria de vir o Messias, aquele que traria ali na vida deles a saciedade. Eles não seriam mais vazios, eles não teriam mais a fome de Deus, porque eles seriam cheios de Deus por meio de Jesus. Jesus repete ali a mesma coisa naquela multiplicação dos pães, mas eles novamente, eles não veem, eles não percebem, porque para eles eram somente pão. Irmãos, cada milagre que você passou na sua vida, eu creio que se nós perguntássemos aqui: irmãos, que milagre que já aconteceu na sua vida? Eu creio que todos aqui levantariam a mão em um setor e falariam: na minha vida foi esse, na minha vida foi aquele. Na minha vida foi Jesus ter me chamado para ser dele, porque se dependesse de mim, irmãos, eu jamais seria chamada. Isso é o maior milagre. E cada milagre que eu e que você nós já passamos nessa vida, irmãos, esse milagre foi para centralizar Jesus. Tem gente, irmãos, que recebe milagre
e nunca mais busca Jesus. Lembra daqueles homens que Jesus curou, que só volta um? E Jesus, ele olha e fala: cadê os outros? Cadê os outros? Porque, irmãos, como pode desfrutar das bênçãos, dos milagres de Jesus, sem amar aquele que efetuou, sem entender o poder dele? Irmãos, hoje nós estamos em uma geração que quer milagres, quer milagres, quer milagres, quer feitos, efeitos, irmãos, mas não quer Jesus, não quer Cristo, não quer Cristo. E Jesus, ele está levando esse povo a entender isso, e ele continua, 35, declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede, porém, eu já vos disse, que embora me tenhais visto, não, amém, viam Jesus, viam sinais, mas não criam em Jesus, não criam em Jesus. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. Um bálsamo para mim e para você. Irmãos, aqueles que vão a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo, não aquilo que Ele pode dar, a Ele. Ele diz que de maneira nenhuma será lançado fora da presença dEle. Mas vocês sabem o porquê que não será lançado fora? Exceto o pastor, todos podem responder. Responde para mim alguém, o porquê que Jesus está dizendo que aqueles que se chegarem a Ele, jamais será lançado fora? Hã? Porque o Pai enviou. Irmãos, ninguém acorda de manhã, hoje eu decidi ser de Jesus. É uma escolha do Pai. É uma escolha de Deus. E que isso para mim é importante? Isso me traz a segurança de que não depende de mim. Amém? Depende de Deus. A escolha foi dele. Cada um que se achega a Cristo, não há sinais, porque observa que esses aqui acima, eles não creem em Jesus. Eles veem sinais, eles pedem manifestações, mas eles não crêem. Irmãos, todos aqueles que crê em Jesus e que vai a Ele, é o próprio Deus que o enviou a Jesus. É impossível ser rejeitado por Ele. Amém? Agora vamos ler isso aqui um pouquinho mais profundo. Vai ali em João capítulo 17, para a gente fechar. Capítulo 17. Irmãos, isso tem que gerar no nosso coração uma gratidão tão grande, tão grande, tão grande. E saber que Deus nos escolheu para ser dele. Deus nos escolheu para ser dele. João, capítulo 17, a gente vai começar a ler do versículo 1. Presta bem atenção, lê junto, sabe, lendo mesmo, prestando atenção em cada coisa que tiver escrita, cada palavra. João, capítulo 17, versículo 1. Tendo aqui, meus irmãos, as palavras de despedida de Jesus, tá? É isso que nós estamos lendo agora. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe conferistes autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe destes. Aqui Jesus está falando a respeito a todos ao qual Deus deu a ele. Deus deu autoridade a toda a carne. Deus deu autoridade a Jesus a toda a carne, a cada vida que Deus próprio deu a Jesus.
E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo. Amém? A quem enviaste? 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes a fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. 6. Manifestei o teu nome aos homens que me destes do mundo. Eram, por que passado? Por que não são teus? No seu está aí no passado também? Vamos ler de novo. 5. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Jesus está dizendo, Pai, me glorifica. E ele está lembrando Deus, sabe, Pai, aquela glória que eu tinha com o Senhor, antes que houvesse mundo, ele está falando para o Pai. Manifestei o teu nome aos homens que me destes do mundo. Eram teus. O que isso significa? O que significa? Agora o pastor pode falar, se quiser. O que significa? Nós já éramos dele antes da fundação do mundo, irmãos. Por isso que está no passado. Eram teus. Tu nos confiaste, ele está dizendo, o Senhor confiou eles a mim. E eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes, e eles as receberam, e verdadeiramente reconheceram que saí de ti. Creram que tu me enviastes. É por eles que eu... Continua. O que está escrito depois? E não rogo. De novo. É por eles que... Eles quem? Aqueles que já eram escolhidos, chamados por Deus, antes da fundação do mundo. E depois, o que acontece com eles? Deus confia Jesus a trazer esses, retornar para Ele. Já eram dele. Aí Jesus, ele diz, é por esses aí que eu rogo, não é pelo mundo. É por esses. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Irmãos, você crê em Jesus? Você crê em Jesus? Então tenha a sua confiança em Deus. Irmãos, eu sei que a gente, e é natural todo homem, né? A gente tem meio que aquele medo, né? Será que ai meu Deus, aconteceu tal coisa, será que eu perdi a salvação? Né? E a gente tem aquele medo, hoje eu estou salvo, amanhã não estou, aconteceu tal coisa, não estou de novo, fez direito, agora voltei, está salvo. A gente tem, meio que, a gente tem esse medo, né? Mas, meus irmãos, a palavra de Deus, ela nos garante que todos aqueles que de fato creem em Jesus, de fato creem em Jesus, têm o seu coração em Cristo Jesus, eles não perdem a salvação. Aí vocês podem falar assim, mas se a pessoa então quer dizer, é roubar, matar. Irmãos, aqueles que são de Jesus, têm o Espírito Santo dentro deles, há dentro deles uma coisa chamada convencimento. Eles não brincam com isso. Eles não brincam. Amém? Aqueles que de fato creem em Jesus e são deles, irmãos, eles não vivem na prática do pecado. Nós ainda pecamos, nós ainda erramos, mas nós não temos mais prazer no pecado. Amém?
que anda dessa forma não está salvo. Não está salvo, não teve um encontro com Cristo ainda. Amém? E ele continua. 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome, guarda-os em teu nome, que me destes, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, que me destes, e protegi-os. Nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Amém? Aí é onde a gente sabe, a palavra de Deus, ela diz que uns nascem para vaso de honra, outros nascem para vaso de desonra. Irmãos, mas o que é importante a gente guardar aqui em nosso coração é que Deus é aquele que nos escolheu e nos chamou para ser dele. E hoje nós cremos em Jesus totalmente por uma obra de Deus. E isso precisa gerar em nosso coração a gratidão e a fé verdadeiramente em Jesus. E o cuidado e o zelo com a nossa vida, né? A respeito do que Deus ele nos mostrou ali a respeito dos sinais em João capítulo 6. O perigo de sermos levados por coisas que queremos ver, que queremos sentir, que queremos viver. Irmãos, os sinais eles seguirão os que creem. Aqueles que são firmados no Senhor Jesus, tudo aquilo que é necessário, Ele próprio, Ele trará a nós. Ele nos dará. Mas o nosso coração precisa estar cativo a Ele. Os nossos pés precisam estar fincados ali na rocha, que é Jesus, guardando a nossa vida nele, sabendo que todas as outras coisas, irmãos, Ele vai cuidar. Ele não vai nos desamparar. Ele não nos desampara. Já somos dele. Antes da fundação, irmãos do mundo, quem dirá agora, que está tão perto de podermos ter esse encontro, adentrar na eternidade. Amém? Que a minha e que a sua confiança esteja presente, cativa a Jesus. Amém? Pode ficar de pé, em nome do Senhor Jesus.